Tudo bem, querido? Que bom que você está aí. Eu acredito que Deus vai nos abençoar nessa parceria que nós estamos firmando. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu gostaria muito que você pudesse assistir os outros que vão aparecer por aí. Nós vamos falar sobre liderança de célula, vamos falar sobre supervisão de célula, vamos falar sobre implantação de célula. Tudo que há numa igreja em células nós vamos falar um pouco, principalmente ligando a minha experiência com a implantação, da igreja em células. E eu queria começar hoje falando um pouco a respeito do que é uma célula. A verdade é que muita gente fica na defensiva quando fala a respeito de célula, Muita gente tem até medo, não célula, Porque houve em algumas igrejas uma implantação negativa e as células realmente tiveram muita gente ficou com visão negativa a respeito da célula. Mas vamos tentar entender o que é a célula. A célula é um grupo pequeno que se reúne com propósitos definidos. A célula é a igreja, porque eu e você somos a igreja. Então, quando nos reunimos num grupo menor, nós continuamos sendo a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Portanto, a célula é um grupo pequeno que se reúne com propósitos definidos de evangelismo, comunhão, serviço, servir uns aos outros e edificação. Definindo isso, você vai entender, e eu gostaria de explicar algumas razões pelas quais as células existem. Primeiro, as células existem porque é bíblico a igreja nas casas. A gente vai entender aí, em tantos lugares da palavra de Deus, que a igreja se reunia também no grupo grande, no templo e nas casas. Está escrito aí no livro de Atos, está escrito aí no livro de Romanos, e em tantos outros livros a gente vai perceber aí a Bíblia falando a respeito disso. Nós utilizamos o princípio de Jetro. Quando Jetro, sogro de Moisés, chega até ele e diz: Moisés, você vai se cansar e vai cansar o povo, é melhor que você divida o povo em grupos menores para que você possa ir devagarzinho, para que todas as coisas não cheguem até você. Então, o princípio básico da célula é entender que são níveis de pastoreio, O líder que pastoreia o grupo, o supervisor que pastoreia os líderes, e por aí vai. São uma cadeia de pastoreio, na verdade. Portanto, é preciso que você entenda que numa célula, nós pastores dividimos a responsabilidade do pastoreio com os membros, com a igreja. É muito importante que você entenda isso. A verdade é que numa igreja, por exemplo, com 100 membros, já fica muito difícil do pastor poder, com eficiência, pastorear a todos. Com eficiência mesmo, cuidar deles, saber das suas necessidades, se eles estão passando dificuldades, Muitas vezes nós, pastores, às vezes estamos mesmo sendo muito atenciosos, muito nobres na nossa tarefa, muitas vezes passam algumas coisas desapercebidas. Então a célula é a igreja reunida para pastoreio mútuo, com 4 objetivos. O primeiro deles é o evangelismo. É muito importante que você entenda que a célula é uma estratégia, uma ferramenta de evangelismo. A célula dá a oportunidade para que pessoas que não viriam à igreja possam ir até a sua casa, ouvir do Senhor, ouvir a palavra de Deus, receber uma oração e tantas outras coisas que nós podemos fazer como igreja, Então a célula é um excelente lugar para o evangelismo, porque além de ser um lugar onde as pessoas podem ir, a célula também pesca. A gente costuma dizer isso, que ela não pesca de anzol, pesca de rede. Por quê? Porque todos os membros da célula se envolvem em ganhar almas. Então, se você leva um visitante para a célula, nós da célula já podemos abraçar aquele visitante, e quando nós encontramos ele no supermercado, nós falamos com ele, nós o cumprimentamos, nós dizemos que ele fez falta na célula, nós o convidamos, a gente pega o telefone dele, começa uma relação de amizade, e aquele visitante vai sendo, na verdade, coberto por todos os lados para que ele possa ouvir a palavra e aceitar a Jesus. Então, a célula é uma maneira de evangelismo muito eficaz, muito eficaz. Por que também? Porque ajuda o novo convertido a permanecer na célula. Quando o novo convertido falta numa igreja comum, muitas vezes nós percebemos, mas tantas vezes não percebemos.
Tantas vezes, aquele novo convertido que aceitou a Jesus domingo passado e nós nem lembramos quem é essa pessoa. Às vezes, quando um irmão convida, acaba cuidando dele, mas muitos novos convertidos se perdem no meio da caminhada. Numa célula, ele é cuidado, amparado. Quando ele falta à célula, que é um lugar mais de intimidade, de comunhão, nós ligamos para ele. Nós questionamos: por que você não veio, querido? Com muito carinho, nós chamamos ele de volta à célula. Nós queremos cuidar dele, amá-lo, e ele pode perceber em nós o amor de Jesus. Então, evangelismo é o primeiro passo. Segundo, comunhão. Nós precisamos, como igreja, mostrar ao mundo que temos uma comunhão eficaz. No grupo grande, nós não conseguimos demonstrar toda a comunhão eficaz. Às vezes, talvez você se sente no mesmo banco de alguém que está passando por um problema financeiro, um problema familiar, e você nem sabe, na verdade. Quantas vezes isso pode acontecer dentro das nossas igrejas? Então, a comunhão é um aspecto básico. Nós estamos ali juntos para nos edificarmos juntos, para termos comunhão uns com os outros, para nos aprofundarmos nos laços de comunhão. Também é importante para servirmos uns aos outros. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Deus deu dons à igreja para que ela possa se edificar. É muito importante você entender isso. Por quê? Em muitas igrejas, um grupo pequeno, apenas um grupo pequeno de pessoas, trabalham muito para que a igreja fique de pé, enquanto as outras estão assentadas. Algumas até porque não há tanto lugar para utilizar os seus dons, utilizar aquilo que Deus tem lhe dado como ferramenta para a edificação da igreja. Então é muito importante que nós entendamos que nós estamos numa igreja para servirmos uns aos outros. A igreja serve para que eu edifique os outros e eu seja também edificado. A reunião da igreja serve para isso. Então é muito importante que você entenda isso. A célula é um lugar de serviço. Às vezes, num grupo grande, não dá para servir. Por exemplo, alguém que tem o dom de aconselhar, exortar. Nem sempre ele tem a oportunidade de, num domingo, numa quinta-feira, num domingo pela manhã, fazer a exortação, o aconselhamento. Mas numa célula, ele pode aproveitar ali um momentinho, no lanche, né? Ele pode ministrar sobre a vida de alguém que abriu seu coração durante a edificação, né? E pode falar alguma coisa do Senhor para ele. Então é muito importante que nós entendamos que a célula também é um lugar de serviço. Nós não vamos para a célula apenas para ser servidos. Nós vamos para a célula também para servir. A célula também é um lugar de edificação. Nós nos preocupamos com o crescimento espiritual do outro. A célula, nós dizemos que ela cresce para cima, em direção a Deus, para dentro, na comunhão uns para os outros, e para fora, no evangelismo. Então, nós somos edificados. Há na célula a ideia da prestação de contas, aonde você vai prestar contas. Se você tem lido a palavra, se você tem orado, se você tem, de alguma maneira, buscado o Senhor, como tem sido a sua vida devocional? Não é? A verdade é que nos falta isso, nos falta alguém que possa compartilhar conosco as nossas lutas, as nossas dificuldades e nos ajudar nesse processo. Então eu quero que você entenda que a célula é a igreja reunida num pequeno grupo para evangelizar, ter comunhão uns com os outros, edificar uns aos outros e servir uns aos outros. Isso é a célula, apenas isso é a célula. Nada mais que isso. Então eu gostaria que você pudesse compreender aí, esse é o nosso primeiro vídeo, assista aos outros, que com certeza nós entendemos que Deus vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.